Já parou para se perguntar o que realmente acontece quando você se ajoelha para orar? Para muitos, isso pode parecer um gesto simples, talvez antiquado, sem grande significado. Mas, e se eu te dissesse que esse simples ato pode ser a chave para algo mais profundo do que você imagina? Algo que pode mudar não só o seu momento de oração, mas o seu relacionamento com Deus, com o mundo e principalmente consigo mesmo. Muitas vezes oramos em pé, deitados ou até mesmo sentados e pensamos que a posição do corpo não importa. Mas eu te pergunto, já tentou orar de joelhos? Já percebeu o impacto que essa postura tem na sua alma, na sua mente e até mesmo no seu espírito? O simples ato de se ajoelhar diante de Deus é muito mais do que um gesto físico, é uma expressão de rendição, de humildade. É você literalmente colocando sua vida nas mãos dele. Eu sei, você pode estar se perguntando, será que isso realmente faz diferença? E a resposta que ninguém conta é que sim, faz. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E talvez, na nossa soberba diária, nos esquecemos que a verdadeira transformação começa quando deixamos o orgulho de lado e nos colocamos em uma posição de submissão, de humildade. Orar de joelhos não é apenas um gesto físico, é uma postura que fala diretamente ao nosso coração, mostrando que, por mais que tentemos controlar nossa vida, a verdade é que precisamos dele. Agora, imagine-se diante de Deus. O que você sente quando está ali na sua presença? Não estou falando de um simples olho fechado ou palavras repetidas. Estou falando de um momento genuíno em que você se rende, onde você se coloca na posição de quem não tem mais forças para lutar sozinho. Você se ajoelha porque naquele instante todas as suas barreiras caem. A sua necessidade de controle, de aprovação, de poder se despedaçam diante de algo maior que você. E é nesse lugar, de joelhos, que a verdadeira transformação começa. Você já pensou sobre isso? Por que é tão difícil orar de joelhos? A resposta é simples, mas também assustadora. O nosso ego não quer se submeter. Orar de joelhos significa reconhecer que não somos autossuficientes. E isso, por mais simples que pareça, nos coloca em um lugar de vulnerabilidade que muitas vezes não estamos dispostos a enfrentar. O ego quer dominar, quer ter tudo sob controle, quer viver uma vida que é sua, sem depender de ninguém. Mas a oração de joelhos quebra essa barreira e quando a quebramos, enfrentamos nossos próprios medos e inseguranças. Eu sei, você pode ter se ajoelhado uma ou duas vezes, mas a verdadeira transformação acontece quando você entende o que está por trás desse gesto. O que realmente acontece quando você se ajoelha diante de Deus. A verdade é que você está abrindo o seu coração de uma maneira que palavras não podem explicar. Você se coloca em uma posição de vulnerabilidade e é nesse exato momento que Deus pode operar em sua vida de uma forma que você nunca imaginou. É como se o céu se abrisse e você fosse tocado por algo sobrenatural. E eu sei que você já orou de joelhos e não viu nada mudar, mas a mudança começa no coração. Não é uma mudança instantânea, não é algo que você vai ver imediatamente. Mas como tudo o que é de Deus, essa transformação leva tempo e acontece de dentro para fora. É um processo de confiança, de entrega. O salmista nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Mas talvez a parte mais difícil e ao mesmo tempo a mais transformadora seja justamente essa: confiar. Confiar em algo maior do que nós mesmos. Quando oramos de joelhos, nós simplesmente confiamos. Confiamos que Deus está ouvindo, confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo quando não entendemos,
Mesmo quando parece que ele não responde, essa confiança se fortalece, porque, no final das contas, Deus não está interessado apenas nas palavras que você diz, mas na sinceridade com que você as diz. Ele quer o seu coração, não a sua performance. Ele quer você inteiro, quebrado, vulnerável, não uma versão perfeita de si mesmo. E aí vem o choque de realidade. Você está disposto a se entregar de verdade? Orar de joelhos é mais do que um ato simbólico. É um convite para a transformação, uma oportunidade de se libertar de tudo o que você acha que controla e deixar Deus agir. Não existe outra forma de experimentar a plenitude de Deus sem se submeter à sua vontade. Não há atalho, não há fórmula mágica. O caminho é um só. Ajoelhe-se, entregue-se e confie. Essa é a promessa que Deus faz, que Ele nunca nos abandonará, que Ele está conosco em todas as situações. Mas para viver isso, é necessário dar o primeiro passo. Então te faço essa pergunta: você está pronto para se ajoelhar e finalmente permitir que Deus faça a obra que Ele sempre quis fazer em sua vida? Você já parou para pensar que, ao orar, não é só o que você diz que importa, mas como você se apresenta diante de Deus? A Bíblia nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, e isso vai além do que podemos imaginar. A postura do corpo ao orar tem um impacto muito mais profundo do que apenas um gesto físico. Ela reflete, de certa forma, o que está acontecendo no nosso interior, como se fosse uma expressão do nosso coração. Quando nos ajoelhamos, não estamos apenas dizendo palavras, estamos fisicamente nos colocando em um lugar de humildade, de entrega. Cada músculo, cada movimento está dizendo: eu sou pequeno diante do teu poder, Senhor. Eu preciso de ti. Mas a verdade é que, em muitas ocasiões, estamos tão acostumados com o movimento automático de orar que não percebemos a grande diferença que isso pode fazer. E aqui está a chave. A oração de joelhos ativa algo dentro de nós que vai além da mente. Ela toca a nossa alma. Imagine o ato de se ajoelhar não como um simples ritual, mas como uma rendição. Você não está mais em controle. Você se coloca em uma posição de vulnerabilidade, mostrando que está disposto a abrir mão da sua autonomia. Esse gesto de humildade, de dobrar os joelhos, não é apenas simbólico, é espiritual. Ele move algo nas profundezas do seu ser, algo que palavras não conseguem expressar. Ao nos ajoelharmos, deixamos que Deus ocupe o centro do nosso coração, não apenas os nossos pensamentos. Mas por que é tão difícil? Por que tantas vezes sentimos resistência em nos ajoelhar, mesmo quando sabemos o que isso representa? O orgulho, o medo e a autonomia nos prendem. Nos dias de hoje, onde somos constantemente incentivados a ser independentes, autossuficientes, o ato de se ajoelhar parece quase um gesto de fraqueza. Mas é exatamente nessa fraqueza que encontramos a força verdadeira. Paulo nos lembra: quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ao nos ajoelharmos, não estamos nos tornando fracos, estamos nos tornando disponíveis para que a força de Deus nos preencha. E aqui está o ponto crucial. Quando oramos de joelhos, não estamos fazendo um favor a Deus. Ele não precisa do nosso gesto físico para ser exaltado. O que Ele deseja é ver um coração quebrantado, uma alma disposta a se submeter à sua vontade. E isso só acontece quando, de fato, nos colocamos em uma posição física e espiritual que reconhece a sua supremacia. O ato de se ajoelhar, portanto, não é apenas sobre humildade, mas sobre reconhecer a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Agora, pense na profundidade desse momento. Você se ajoelha porque reconhece que Ele é maior que todas as suas dificuldades, que Ele tem mais poder do que você pode imaginar,
que Ele tem o controle do que você não consegue controlar. Você se ajoelha para lembrar que a sua vontade é mais importante que a sua. O que acontece então é que, ao dobrar os joelhos, você está fisicamente se alinhando com a vontade de Deus, permitindo que Ele ocupe o lugar que lhe é devido. Nesse momento, o corpo e a alma se conectam, e você não está mais apenas orando com palavras, mas com todo o seu ser. Eu sei que pode parecer simples, mas o efeito disso é transformador. A oração de joelhos não é uma formalidade religiosa, é um gesto profundo de entrega e confiança. E é essa confiança que gera a transformação. O corpo responde ao espírito, e o espírito encontra finalmente o descanso em Deus. Ao nos ajoelharmos, não apenas nos curvamos diante de Deus, mas também nos rendemos ao seu poder e à sua graça. Quando fazemos isso de maneira genuína, quando nossa postura é reflexo do nosso coração, a oração se torna mais que um ato religioso. Ela se torna um ato de verdadeira intimidade com Deus. E no fundo, é isso que todos nós procuramos: uma conexão verdadeira com o Criador. Já se pegou pensando: eu sei que deveria orar de joelhos, mas algo me impede. Por que é tão difícil? Não importa o quanto tentamos, a luta interna parece sempre surgir. O orgulho, a resistência, o medo de perder o controle. Todas essas forças começam a atuar no exato momento em que tentamos nos ajoelhar diante de Deus. Não é um simples gesto físico. A oração de joelhos confronta algo muito maior dentro de nós. A nossa vontade de sermos autossuficientes, de manter as rédeas da nossa vida firmemente em nossas mãos. A Bíblia nos diz, em Tiago 4:6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade, esse é o ponto de partida. Mas o que acontece quando você não consegue se humilhar? O que acontece quando, mesmo sabendo que a Bíblia chama para a humildade, você se vê lutando contra a ideia de se ajoelhar? No fundo, a resistência não está apenas no corpo, está na alma, está no medo de ser vulnerável, de perder a fachada de controle que construímos ao longo dos anos. Eu sei o que você está pensando, mas Deus já sabe o que está no meu coração. Por que se ajoelhar? E de fato, Ele sabe. Mas orar de joelhos não é para Deus, é para você. Não se trata de um requisito divino, mas de um passo espiritual da profundo. Quando você se ajoelha, está declarando que não tem controle sobre tudo. Está admitindo que não pode fazer tudo sozinho, e isso dói. A nossa natureza humana resiste a essa entrega, a esse reconhecimento de que sem Deus nada somos. Orar de joelhos é abrir mão da nossa soberania e permitir que Ele reine sobre nós. Mas essa resistência, essa luta interna, é na verdade onde mora o poder. Quando Deus vê o nosso esforço, mesmo que seja doloroso, Ele honra essa submissão. Lembra-se de Jesus no Getsêmani? Ele, sendo o Filho de Deus, se ajoelhou e pediu para que o Pai tomasse o cálice de sofrimento dele, mas no final disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele, sendo perfeito, se entregou de joelhos, não porque fosse fácil, mas porque sabia que a verdadeira força vem da submissão. E é exatamente aí que encontramos a verdadeira transformação. Quando oramos de joelhos, estamos dizendo: não a minha vontade, mas a tua, Senhor. É preciso coragem para se ajoelhar de verdade. A nossa natureza quer resistir, mas se você for capaz de romper essa barreira, algo grandioso acontece: a verdadeira entrega, a verdadeira rendição. O que você está deixando ir nesse momento? O que realmente precisa ser entregado a Deus para que Ele atue na sua vida? Muitas vezes nos agarramos a coisas que nem percebemos, mas orar de joelhos revela essas áreas de resistência que precisamos entregar. Cada centímetro do nosso corpo que se curva perante o Senhor é um ato de confiança. O problema não
é o gesto em si. O problema é o que ele representa. O ajoelhar-se quebra o orgulho, dissolve a ilusão de que temos controle sobre tudo. E é essa luta contra a nossa própria natureza que torna a oração de joelhos tão difícil, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Quando finalmente conseguimos fazer isso, o milagre não está na posição do corpo, mas na transformação do coração. A verdadeira batalha não está em se ajoelhar fisicamente, mas em se ajoelhar espiritualmente, aceitando que somos dependentes de Deus para tudo. Quando você enfrentar essa luta interna, não desista. Ela é o próprio campo de batalha, onde a vitória será conquistada. Deus não espera perfeição, Ele espera humildade. Ele espera que, mesmo com todas as nossas dificuldades, possamos nos render a Ele, porque é na nossa fraqueza que Ele se torna forte. A oração de joelhos, mais do que um ato, é uma porta aberta para que Ele entre e faça em nós a transformação que tanto buscamos. Você já se perguntou: será que orar de joelhos realmente faz alguma diferença? Ou talvez tenha se ajoelhado inúmeras vezes, mas se perguntou no fundo se isso não passava de uma tradição vazia, uma forma de demonstrar religiosidade sem um impacto real. Mas a verdade que poucos nos contam é que, quando oramos de joelhos, não estamos apenas fazendo um gesto físico. Algo acontece no plano espiritual que vai além do que conseguimos ver ou sentir. E muitas vezes esse impacto está além das nossas expectativas. A oração de joelhos ativa algo profundo dentro de nós e no mundo espiritual. Não é só um simples ato de se dobrar, é um ato de submissão e confiança que ecoa no céu. Quando nos ajoelhamos, quebramos o nosso orgulho, nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade e, ao fazermos isso, Deus, de alguma forma misteriosa, responde. Não é que Ele precise do gesto, mas o gesto de humilhar-se, de se render, abre uma porta que só a verdadeira humildade pode abrir. Você pode estar pensando: mas eu já orei de joelhos e não vi nada mudar. E eu entendo, a transformação não é sempre imediata, mas mesmo que você não veja na hora, o efeito é real. A Bíblia diz que, quando oramos, Deus ouve nossas orações. 1 João 5,14. E Ele não apenas ouve, mas age. Muitas vezes, o impacto da oração de joelhos é algo que acontece nos bastidores, no mundo espiritual, e às vezes leva tempo para se manifestar na realidade física. Mas a diferença está feita. Eu sei que parece difícil acreditar. A oração de joelhos parece ser apenas um ato simbólico, não é? Mas deixe-me te contar algo que pode mudar a sua visão. Ao se ajoelhar, você cria uma linha direta com o céu. Não estou falando de algo mágico, mas de uma conexão que Deus estabelece quando Ele vê a sinceridade do nosso coração. Lembra-se da oração de Daniel? Ele orou de joelhos e antes mesmo de terminar sua oração, Deus já havia enviado uma resposta. Daniel 9, 20 e 23. Essa oração não foi apenas uma palavra no vento, mas algo que moveu as forças do céu e da terra. Deus se agrada da nossa humildade. Quando oramos de joelhos, a oração é mais do que um pedido, é uma rendição. Não é apenas um gesto físico, mas um reflexo do nosso coração que se coloca diante do Senhor, reconhecendo sua soberania. Quando você se ajoelha, você está declarando que em meio a todas as suas lutas, você confia que Deus tem o controle. E muitas vezes é nesse momento de confiança e vulnerabilidade que Deus age poderosamente. Ele pode não responder como você espera, mas Ele sempre responde da melhor maneira possível, de acordo com a sua vontade perfeita. Agora, imagine o que acontece no céu quando um filho de Deus se humilha diante dele em oração. Não é apenas um ritual de piedade.
Quando você se ajoelha, Deus responde. Pode ser no silêncio, mas Ele está ali, ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. O simples ato de se ajoelhar ante Deus é um ato que faz o inferno tremer, pois é uma declaração de que você não está mais vivendo para si mesmo, mas para aquele que é maior que tudo. E de repente, você começa a perceber que as mudanças começam a acontecer não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Algo começa a ser curado, algo começa a se alinhar, algo começa a ser transformado. Você já se perguntou se a sua resistência a orar de joelhos não é exatamente o que está impedindo você de viver tudo o que Deus tem para você? Deus só pode operar plenamente naqueles que se rendem a Ele, e orar de joelhos é um símbolo dessa rendição. Quando você se ajoelha, Deus começa a agir. Ele começa a mover montanhas, a abrir portas, a curar feridas que você nem sabia que existiam. E eu te pergunto, após tudo isso, você está pronto para se ajoelhar e permitir que Deus faça o que Ele deseja fazer em sua vida? Não se trata de um simples gesto físico. Orar de joelhos é um convite para que Deus faça uma obra profunda em seu coração, algo que vai além das palavras. Ele responde, e a resposta dele pode ser mais transformadora do que você jamais imaginou. Já parou para pensar sobre a verdadeira razão pela qual oramos? O que estamos realmente buscando ao dobrarmos nossos joelhos? Será que orar de joelhos é apenas uma performance, um ritual que seguimos por tradição? Ou será que há algo mais profundo, algo que exige de nós uma verdadeira entrega? A dura verdade que precisamos enfrentar é que, muitas vezes, nossas orações se tornam apenas palavras vazias, um teatro espiritual sem alma, onde a verdadeira conexão com Deus fica em segundo plano. Você já se pegou orando, mas sem sentir nada? Ou talvez orando apenas para que outros te vejam orando, para parecer que está fazendo a coisa certa? E no fundo, você sabe que seu coração está distante, preso em preocupações, ansiedades e um mundo de distrações. Mas será que essa é a verdadeira oração que Deus busca? Jesus nos adverte em Mateus 6:5-6 sobre orar apenas para ser visto pelos outros, lembrando-nos que a verdadeira oração é aquela que é feita em secreto, com o coração totalmente voltado para o Pai. Quando oramos de joelhos, o que Deus realmente deseja não são as palavras vazias, mas uma entrega genuína e sincera. Esse é o verdadeiro desafio. Parar de tratar a oração como uma performance e começar a vê-la como o que realmente é: um encontro íntimo com Deus. Não importa quantas palavras você diga, quantos versículos você recite ou quantos gestos externos você faça. O que Deus quer é o seu coração, quebrado e disposto a se submeter à sua vontade. Ele não está interessado no como da oração, mas no porquê e no de onde ela vem. Orar de joelhos nesse contexto é muito mais do que apenas seguir uma tradição religiosa. É um gesto de sinceridade, um reconhecimento de que não temos controle, de que precisamos dele em todos os aspectos da nossa vida. Mas você pode perguntar: e se eu realmente não sentir nada? E se eu orar de joelhos, mas ainda assim não sentir aquela conexão com Deus? Eu entendo. Muitos de nós já passamos por isso. A oração pode parecer vazia às vezes, principalmente quando nossas emoções não acompanham as palavras. No entanto, a verdade é que a verdadeira oração não se baseia em sentimentos momentâneos. Ela é sustentada pela fé. Mesmo quando você não sente, a oração tem poder. Mesmo quando sua alma não está em êxtase, a entrega de joelhos é uma rendição genuína a Deus. Não importa o que você sinta no momento, o que importa é a sinceridade do seu coração. Há algo profundamente transformador quando oramos, de joelhos com um coração quebrantado e sincero.
No momento em que nos rendemos verdadeiramente, algo em nosso espírito começa a mudar. A oração de joelhos não é uma performance. Ela é um caminho de cura, de restauração e de conexão verdadeira com Deus. Não importa quão distante você se sinta, Ele está lá, esperando para ouvir e transformar sua vida. Ele não busca palavras perfeitas, mas um coração disposto. Quando você se ajoelha e diz: "Eu não tenho tudo sob controle, Senhor. Preciso de Ti." Essa é a oração que Deus escuta e que Ele honrará. E aqui está a chave. A oração verdadeira não depende de um cenário perfeito, de uma postura perfeita ou de palavras perfeitas. O que importa é que, ao orar de joelhos, você está dizendo ao Senhor: "Eu estou disposto a ser vulnerável diante de Ti. Não há nada que eu esconda de Ti. Não há mais espaço para orgulho. Eu sou Teu." E é nessa entrega, nessa vulnerabilidade, que encontramos a verdadeira força. Quando oramos assim, quando não buscamos a aprovação dos homens, mas sim a aprovação de Deus, nossa vida começa a mudar. Ele começa a trabalhar em nós de uma forma que não pode ser medida. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou de joelhos, de forma genuína, sem se preocupar com como você está parecendo para os outros, apenas com o que está acontecendo entre você e Deus? Quando você faz da oração um ato de humildade, você permite que Deus atue, não apenas no momento de oração, mas em toda a sua vida. Você passa a ser moldado pela sua presença. Esse é o segredo que poucos percebem. A verdadeira oração, que vem de um coração sincero, tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Você já orou de joelhos com todo o coração, mas sentiu que a resposta simplesmente não veio? Oramos, pedimos, imploramos, mas parece que Deus está em silêncio. E aí, o que fazemos? Começamos a duvidar. Será que Ele está ouvindo? Essa dúvida começa a se infiltrar e a espera pela resposta se torna uma carga pesada. Mas e se eu te dissesse que a resposta de Deus pode vir de uma maneira completamente inesperada? O que você faria se soubesse que muitas vezes o silêncio dele é a própria resposta? Orar de joelhos é sem dúvida um ato de entrega. Mas muitas vezes a resposta não vem imediatamente, e isso pode ser doloroso. O que não percebemos é que enquanto estamos esperando, Deus já está trabalhando. Ele está agindo em nosso favor, nos preparando para algo maior do que podemos imaginar. Você lembra da história de Daniel? Quando ele orou, a resposta demorou 21 dias para chegar. E não foi porque Deus estava em silêncio, mas porque houve uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores. Daniel 10, 12, 14. Daniel teve que esperar, mas Deus já estava em movimento, mesmo que ele não visse nada acontecendo. E esse é o grande segredo. Deus não responde sempre no nosso tempo. Sua resposta não se ajusta à nossa agenda. A oração de joelhos, não. É uma fórmula para conseguir o que queremos na hora em que queremos. Ela nos ensina a esperar com fé, a confiar que no silêncio Deus está trabalhando. Às vezes, o que pedimos não é o que precisamos, e a resposta de Deus é exatamente aquilo que precisamos, mesmo que não o compreendamos imediatamente. E aqui está a virada dramática. É na espera que Deus nos prepara. Ele usa o tempo de silêncio para moldar nosso caráter, aumentar nossa paciência e fortalecer nossa fé. Eu sei, a espera pode ser difícil. A dor da espera nos faz questionar. Mas quando a resposta finalmente vem, ela não é apenas uma solução para o nosso pedido. Ela é uma transformação em nossa vida, algo que vai além do que imaginávamos. Pode ser que a resposta de Deus venha de uma maneira que você nunca imaginou. Pode ser que o que você estava pedindo não seja o melhor para você, e Ele, em sua infinita sabedoria, tem algo muito maior reservado para você. A resposta não vem como esperamos,
mas vem exatamente no momento em que precisamos. Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Pense por um momento. Quantas vezes você pediu algo a Deus, orou com fervor, mas a resposta não veio da forma que você esperava? Talvez tenha sido algo muito diferente, até mesmo algo doloroso. E, no entanto, ao olhar para trás, você percebe que naquela resposta que você não entendeu, Deus estava, na verdade, te conduzindo para um caminho melhor, mais alinhado com o seu propósito para a sua vida. Isso é a virada dramática. A resposta de Deus nem sempre é o que esperamos, mas ela é sempre a que precisamos. Então, o que isso significa para você agora, no momento em que está orando? Talvez você esteja aguardando uma resposta, esperando que Deus faça algo que você deseja. Mas eu te convido a confiar que mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. E a verdadeira resposta dele não é uma solução mágica, mas uma mudança profunda que ocorre em sua vida. A resposta pode não ser o que você espera, mas será sempre o que você precisa para crescer, aprender e, mais importante, para se aproximar dele. Deus não está em silêncio porque não se importa. Ele está em silêncio porque a resposta dele é maior do que você pode imaginar. Então, continue orando, continue se ajoelhando. A resposta pode não ser imediata, mas a transformação já começou e ela vai moldar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você já parou para pensar o que acontece depois que você se ajoelha e ora? O que realmente muda em sua vida quando você se coloca de joelhos diante de Deus e entrega suas preocupações, seus medos e seus desejos? Muitos acreditam que a oração de joelhos é apenas um momento isolado, um ritual que começa e termina ali, no lugar da oração. Mas a verdadeira transformação não acontece apenas no momento de ajoelhar-se. Ela começa nesse ato de rendição e se espalha por cada aspecto da nossa vida. A oração de joelhos não é um fim em si mesma, é o começo de uma jornada que vai muito além daquele momento de entrega. Quando oramos de joelhos, estamos nos colocando em uma posição de humildade diante de Deus. E ao fazermos isso, algo acontece. Deus começa a moldar nosso coração, nossa mente e nossa forma de viver. A oração não é apenas sobre palavras, não é apenas sobre pedir ou agradecer. Ela é, antes de tudo, sobre permitir que Deus atue em nós, nos transforme e nos prepare para viver de acordo com a sua vontade. A verdadeira transformação começa quando levantamos os joelhos e continuamos a viver de acordo com aquilo que oramos. Você pode ter se ajoelhado e sentido uma paz momentânea, mas a verdadeira paz, aquela que transcende a compreensão, vai se manifestar quando você sair dali e viver de acordo com aquilo que Deus colocou em seu coração. A oração de joelhos não é apenas sobre pedir coisas para si mesmo, mas sobre entregar-se completamente à vontade de Deus, deixando que Ele guie seus passos. O que acontece quando você levanta e caminha após esse momento de rendição é o que realmente importa. É no seu dia a dia, nas suas escolhas, na maneira como você trata os outros e enfrenta os desafios que a oração se torna real. Não basta apenas orar de joelhos, é necessário viver de joelhos, em total dependência de Deus. Jesus, em Mateus 7, 24, 27, nos ensina que aquele que ouve suas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. A oração de joelhos é como o fundamento sólido que prepara o terreno do nosso coração. Mas é no nosso cotidiano, nas nossas atitudes diárias, que essa fundação é testada e construída. Quando oramos de joelhos e verdadeiramente entregamos nossas vidas a Deus, Ele começa a nos mostrar onde estamos errando, onde precisamos mudar, onde precisamos de sua força para seguir em frente. Ele nos ensina a viver de acordo com sua palavra e nos dá a coragem para aplicar os ensinamentos em cada área da nossa vida.
O grande desafio, então, não é apenas orar de joelhos, mas viver de joelhos. É viver com a consciência de que não podemos fazer nada sem Ele, de que nossa vida não é nossa, mas pertence a Deus. A oração de joelhos é a porta de entrada para uma vida transformada, mas a verdadeira mudança acontece quando essa transformação se reflete nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e nas nossas interações com o mundo ao nosso redor. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, Ele não nos chama para ficarmos ali, mas para nos levantarmos e viver com coragem e confiança a vida que Ele tem para nós. E aqui está o ponto mais profundo. Ao nos ajoelharmos, não estamos apenas mudando o nosso comportamento temporariamente, mas nos permitindo ser moldados para sermos mais como Cristo. O objetivo da oração não é que Deus nos dê tudo o que queremos, mas que Ele nos torne mais parecidos com Ele. E isso não acontece apenas quando estamos de joelhos, mas em cada momento da nossa vida cotidiana. Quando você ora de joelhos, você está dizendo: eu não sou nada sem Ti, Senhor. Eu preciso de Ti em tudo. E ao levantar-se, você começa a viver de acordo com essa verdade. Você começa a viver uma vida que reflete a humildade e a entrega que você demonstrou em oração. Assim, a oração de joelhos é o começo de uma jornada de transformação contínua. A verdadeira transformação não acontece apenas no momento de oração, mas no momento em que você escolhe viver dia após dia de acordo com aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Então, a pergunta é: você está pronto para levantar e viver de acordo com o que você orou? Está pronto para deixar que essa transformação de joelhos reflita em cada área da sua vida, impactando seu coração, suas ações e suas relações? Quando você fizer isso, verá que a verdadeira mudança começa não apenas no ato de ajoelhar-se, mas no modo como você escolhe viver depois. Parabéns, você chegou até o final. Isso é um grande passo em sua jornada de fé e transformação. Quero te parabenizar por estar buscando sabedoria, por se dedicar ao crescimento espiritual e por se abrir ao que Deus tem para te ensinar. Não é fácil seguir por esse caminho, mas a sua dedicação em aprender mais e viver de acordo com os princípios cristãos é algo admirável. Agora quero te convidar a compartilhar nos comentários o que mais te impactou nesse vídeo. Se você não souber o que escrever, basta colocar "Sou grato a Deus", e assim saberemos que você esteve conosco até o final dessa reflexão. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder mais vídeos que vão te edificar e fortalecer sua caminhada. Aqui você encontrará mais reflexões profundas e ensinamentos que vão transformar sua vida. No final deste vídeo, deixaremos mais 2 vídeos recomendados que podem continuar te ajudando em sua jornada espiritual. Clique e aproveite para se aprofundar ainda mais. Que Deus abençoe sua vida e que você continue firme no propósito de crescer em sua graça. Nos vemos no próximo vídeo.